Oi, gente, meu nome é Natália, eu sou formada em farmácia pela UFJF, fiz pós-graduação na USP de Ribeirão Preto e agora sou aluna da professora Vânia. E hoje eu fiquei responsável pela aula Bactérias associadas às infecções gastrointestinais. Então, vamos lá. As infecções do trato gastrointestinal podem ocorrer em qualquer parte ao longo do sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, podendo acometer órgãos como o estômago e os intestinos delgado e grosso. Esses órgãos são colonizados por micro-organismos da nossa microbiota residente, que podem causar doenças quando estamos em desequilíbrio imunológico. Vale ressaltar que a nossa microbiota residente possui caráter anfibiótico. Micro-organismos exógenos patogênicos também podem alcançar o trato gastrointestinal e causar doenças, resultantes do consumo de água e alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos ou suas toxinas. Essas infecções são tipicamente transmitidas por um ciclo fecal-oral. Então, as infecções do trato gastrointestinal podem ser intoxicações, infecções ou toxinfecções. As intoxicações ocorrem quando há ingestão de toxinas pré-formadas produzidas por bactérias nos alimentos. Algumas toxinas são destruídas pelo processamento, mas outras continuam no alimento mesmo quando o micro-organismo é eliminado. É o caso da toxina produzida pelo Staphylococcus aureus. As infecções ocorrem quando há ingestão de bactérias patogênicas que se multiplicam e colonizam o intestino, causando danos às células do hospedeiro, como, por exemplo, as bactérias que causam a listeriose e a salmonelose. E a toxinfecção alimentar ocorre pelo consumo de alimentos ou água contaminados por bactérias ou suas toxinas. Ao alcançar o intestino, a bactéria pode colonizá-lo, passando a produzir suas toxinas. Assim, a doença pode ocorrer tanto pelo dano causado diretamente pelo micro-organismo, como pela produção de suas toxinas. Alguns termos são utilizados para descrever as infecções do trato gastrointestinal. A diarreia é a liberação de fezes anormais, caracterizadas por evacuações frequentes ou líquidas, e envolve perda aumentada de fluidos e eletrólitos. A enterocolite é a inflamação da mucosa do intestino delgado e intestino grosso. A gastroenterite é uma síndrome caracterizada por sintomas gastrointestinais, incluindo náuseas, vômitos, diarreia e desconforto abdominal. Já a disenteria é um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal que está associado com a perda de sangue e leucócitos nas fezes, e é acompanhado por sintomas de dor, febre e cólicas abdominais. Muitos patógenos são transmitidos pela água e diversos alimentos. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais patógenos que podem estar envolvidos em doenças transmitidas pela água e alimentos. São eles: algumas linhagens patogênicas de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholera, Yersinia enterocolítica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium botulino, Clostridium perfringens e Bacillus cereus. O quadro clínico do paciente vai depender das suas cartas. Vocês lembram do jogo da patogênese, das barreiras químicas e físicas, resposta imune, e também vai depender do agente etiológico. O quadro clínico ele pode variar desde leve desconforto intestinal até quadros graves de insuficiência renal aguda. As infecções no trato gastrointestinal geralmente se iniciam pela ingestão de água e alimentos contaminados com os micro-organismos ou suas toxinas. Ao chegar no intestino, os micro-organismos podem se proliferar e produzir as toxinas e causar uma infecção restrita ao trato gastrointestinal, ou os micro-organismos podem disseminar para outros tecidos, causando doenças em sítios distantes do trato gastrointestinal. Os patógenos podem ser excretados nas fezes de seres humanos e outros animais,
que vão servir de fonte de contaminação da água e alimentos e, eventualmente, para outros seres humanos. As bactérias envolvidas em infecções do trato gastrointestinal são divididas em 3 grupos: as bactérias gram-negativas, as bactérias gram-positivas formadoras de esporo e as bactérias gram-positivas não formadoras de esporos. E todas essas bactérias serão abordadas nessa aula. Então, força na peruca e vambora! Então, vamos começar pelas bactérias gram-negativas. Entre as bactérias gram-negativas, a família Enterobacteriaceae é a mais importante. Essa família representa um grupo heterogêneo de bacilos gram-negativos de importância clínica. É uma família enorme, com mais de 150 espécies. No entanto, menos de 20 são responsáveis por mais de 95% das infecções. As infecções se iniciam a partir de um reservatório animal, de um portador assintomático humano, ou através da disseminação endógena. Uma espécie de grande importância é a Escherichia coli, que muitos chamam de Escherichia coli ou simplesmente E. coli. Elas são bacilos gram-negativos não esporulados, anaeróbios facultativos que provocam síndromes como as gastroenterites, disenteria, septicemia, pneumonias e a meningite. O habitat é o trato gastrointestinal do homem e outros animais. E essa bactéria, quando isolada em água e alimentos, significa que as condições higiênicas são ruins, porque a E. coli é considerada um indicador de contaminação fecal. Lembrando que a maioria das bactérias dessa espécie não é patogênica e fazem parte da microbiota residente do nosso intestino. Poucas linhagens são potencialmente patogênicas e são transmitidas por água ou alimentos. As linhagens patogênicas são divididas de acordo com o tipo de toxina que elas produzem e as doenças que causam. Elas podem ser divididas em 5 patotipos principais: Escherichia coli enterotoxigênica ou ETEC, Escherichia coli enteropatogênica ou EPEC, E. coli enteroinvasiva ou EIEC, E. coli enterohemorrágica ou EREC, que também pode ser observado em livros, né, que quando ela produz a toxina Shiga, essa E. coli enterohemorrágica é chamada de STEC. E E. coli enteroagregativa ou EAEC. A E. coli enterotoxigênica é adquirida após o consumo de alimentos ou água contaminada, com grandes quantidades dessas células, ou seja, precisa de um inóculo alto para causar uma doença chamada diarreia do viajante. Essas bactérias podem produzir fibras que se aderem especificamente ao epitélio do intestino delgado nas chamadas microvelosidades, e podem produzir 2 tipos de toxinas. Essas toxinas vão estimular o sistema adenilato ciclase intestinal, induzindo ao aumento de AMP cíclico, o que vai levar à perda de líquidos e eletrólitos, culminando na diarreia aquosa. Essa diarreia não é sanguinolenta, não apresenta exudatos inflamatórios e é muito similar à diarreia causada pela cólera. A E. coli enteropatogênica é adquirida através de alimentos e água contaminados. Essas bactérias possuem plasmídios que carregam genes que codificam um fator de aderência, ou seja, elas codificam uma adesina que vai permitir a adesão à mucosa intestinal. A bactéria se adere ao epitélio do intestino e destrói as microvilosidades. Essa bactéria provoca uma gastroenterite, que é uma diarreia que ocorre geralmente em crianças de 0 a 5 anos, sendo a principal causa de diarreia infantil no mundo. A E. coli enteroinvasiva é adquirida através do consumo de água e alimentos contaminados, e a bactéria adere, invade, destrói as células epiteliais do cólon e se espalha para as outras células lateralmente, causando uma diarreia aquosa com perda de sangue e leucócitos nas fezes, a chamada disenteria, e acomete tanto crianças quanto adultos.
A Escherichia coli enterohemorrágica, EHEC, é também adquirida por alimentos ou água contaminados, sendo que a dose infecciosa é baixa, ou seja, menos de 100 bactérias são responsáveis pelo início da doença. Ela pode causar desde diarreias leves até colites hemorrágicas, a diarreia sanguinolenta. Ela pode produzir uma toxina que vai ser absorvida sistemicamente e pode chegar até o aparelho renal, produzindo uma síndrome chamada síndrome hemolítica urêmica, que provoca dano renal. Essa toxina também está relacionada com a inibição da síntese da proteína das células epiteliais do intestino. Essas bactérias podem estar associadas a alimentos mal cozidos, principalmente carnes. A Escherichia coli enteroagregativa, EAEC, também é adquirida pelo consumo de água e alimentos contaminados, e elas se caracterizam pela aglutinação nas microvelosidades intestinais, formando uma parede de tijolo, que na verdade é um biofilme que se forma sobre as células epiteliais. Esse biofilme causa lesão da mucosa com produção de muco, e isso causa uma diarreia, que é geralmente persistente por mais de 14 dias e é muito comum em crianças. Essas bactérias podem produzir também citocinas e enterotoxinas. A prevenção ocorre através da manutenção das boas condições higiênicas para reduzir o risco de contaminação dos alimentos. A manipulação adequada dos alimentos e a purificação da água também impedem a disseminação de linhagens patogênicas. Os alimentos bem cozidos, principalmente as carnes, reduzem o risco de infecções por estes micro-organismos. Alguns países fazem a irradiação das carnes como forma de eliminar ou reduzir o número de bactérias, especialmente as linhagens patogênicas, de E. coli. Lembrando que vocês viram na aula de controle de população microbiana que a irradiação é um processo de controle que utiliza a radiação como um agente físico. As bactérias Salmonella são bacilos gram-negativos não produtores de esporos anaeróbios facultativos, cuja temperatura ótima de crescimento está a 35 a 37 graus Celsius. Seu habitat normal é o trato intestinal dos seres humanos e de muitos animais. A salmonela causa doenças como a febre tifoide, febres entéricas e enterocolites, também conhecidas como salmoneloses. A nomenclatura da salmonela é diferente da normal. Em vez de espécies reconhecidas, existem mais de 2.000 sorotipos e eu resolvi usar essa nomenclatura aqui. As doenças causadas pela salmonela podem ser divididas em 3 grupos. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi, que é transmitida pela água e alimentos contaminados com material fecal humano, e provoca sintomas mais graves, como febre alta, diarreia, vômitos e septicemia, sendo que os sintomas duram de 1 a 8 semanas. A febre entérica é causada pela Salmonella paratyphi, que provoca uma doença semelhante à febre tifoide, mas com sintomas mais brandos. A duração dos sintomas é de no máximo 3 semanas. E as salmoneloses são provocadas pelas demais espécies de salmonela, sendo as principais Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium. Elas provocam sintomas como diarreia, febre, dores abdominais e vômitos. O período de incubação é de 12 a 36 horas e os sintomas duram de 1 a 4 dias. As infecções por salmonela são muito comuns. Os alimentos mais envolvidos na contaminação por esta bactéria são os ovos, alimentos mistos como lasanha, tortas, carnes e laticínios, e também a água. Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium são especialmente bem adaptadas às aves de produção comercial. As galinhas carregam esse micro-organismo na sua microbiota e as bactérias contaminam os ovos. Essas bactérias têm a capacidade de se desenvolver na albumina da clara de ovo,
Assim, os alimentos como a maionese caseira, que a gente consome ali do balcão, sabe há quanto tempo essa maionese está no balcão, sem refrigeração, elas são muito envolvidas nessas doenças. As infecções pela salmonela começam nas mucosas do intestino delgado e do cólon. As salmonelas atravessam a camada epitelial intestinal e alcançam a lâmina própria, proliferam e são fagocitadas por macrófagos. No caso das enterocolites e das salmoneloses, a infecção fica restrita à lâmina própria, raramente sendo observadas septicemias ou infecções sistêmicas. Já na febre tifoide e febre entérica, a infecção se inicia com a penetração da bactéria nas células epiteliais intestinais, seguida de invasão da lâmina própria, que fica abaixo da camada epitelial, e a entrada na corrente linfática, onde são fagocitadas pelos macrófagos, dentro dos quais elas se multiplicam, e essa multiplicação causa a destruição dos macrófagos, com liberação das bactérias na corrente sanguínea ou linfática, e a partir daí as bactérias podem atingir diversos órgãos do corpo, como fígado e baço, e estabelecer uma infecção sistêmica. Medidas de prevenção contra essas doenças incluem tratamento térmico adequado dos alimentos, não consumir ovos crus ou mal cozidos, o controle dos portadores assintomáticos, evitar a contaminação cruzada, principalmente a contaminação que ocorre em tábuas de corte, por exemplo, quando cortamos carnes de frango. Devemos sempre lavar essas tábuas e a faca que você usou após o corte e antes de picar outros alimentos, como legumes e vegetais, porque muitas vezes esses vegetais são consumidos crus. Então, fazendo essa limpeza da tábua e da faca, a gente evita a contaminação cruzada. No caso da febre tifoide e febre entérica, devem ser administrados antimicrobianos. Shigella. São bacilos gram-negativos aeróbios facultativos, cujo habitat natural é o trato gastrointestinal do homem e de primatas. A principal espécie causadora da doença é a Salmonella dysentery, que pode provocar a shigelose ou disenteria bacilar. E essa doença é essencialmente pediátrica. A shigelose é uma doença cuja dose infecciosa é muito baixa, ou seja, são necessárias apenas 10 a 100 células para se iniciar o processo infeccioso. Os sintomas se iniciam de 1 a 3 dias após a infecção e a bactéria, quando chega ao intestino delgado, produz uma enterotoxina que provoca diarreia aquosa. Essa diarreia é geralmente autolimitada, ou seja, o seu corpo vai resolver essa doença. Você vai ter uma diarreia muito forte, mas não vai precisar tomar antibióticos, porque o seu corpo tentará expulsar todos os micro-organismos ou toxinas que estão causando a doença. Outros sintomas também incluem cólicas abdominais, febre, fezes sanguinolentas, geralmente compulsa. A antibiótico terapia só vai ser recomendada para reduzir o risco de disseminação secundária para outras pessoas. As células de Shigella, além de se aderirem às células da mucosa do intestino grosso, invadem e se multiplicam no interior dessas células, que são totalmente destruídas. Elas raramente atingem a lâmina própria. Além disso, essa bactéria produz uma toxina, a toxina Shiga, e também uma citotoxina que inibe a síntese proteica. A prevenção da doença se dá pelas boas práticas de higiene pessoal, destino adequado de lixo e dejetos, e locais de uso coletivo, como colégios, creches, hospitais, penitenciários, que podem apresentar riscos. Elas devem ter uma melhoria nas condições sanitárias,
visto que o micro-organismo é exclusivo do ser humano e pode passar para outras pessoas através da contaminação oral-fecal. Yersinia enterocolítica são bastonetes gram-negativos anaeróbios facultativos que são resistentes ao resfriamento e ao congelamento, sendo então capazes de sobreviver em temperaturas de geladeira. Seu habitat é o ambiente terrestre e também são encontradas em águas de lagos, nascentes e rios. Também são associadas ao homem e outros animais. Essas bactérias podem causar doenças, conhecidas como zoonoses, que estão associadas aos animais. Essa bactéria pode contaminar água e alimentos, como tortas, carnes, frutos do mar, vegetais, leite e outros produtos alimentícios. Ela provoca uma gastroenterite, causando sintomas como febre e diarreia, fortes dores abdominais, vômitos e dor de cabeça. Ela também produz uma toxina que é termoestável, ou seja, ela é capaz de resistir a temperaturas de até 100 graus Celsius por 20 minutos. E essa toxina é resistente a lipases e proteases. Ela estimula a adenilatociclase e a resposta AMP cíclico no intestino, levando à diarreia aquosa. E ela é produzida em temperaturas abaixo de 30 graus Celsius. Saindo da família Enterobacteriaceae, mas ainda falando de bacilos gram-negativos de importância no trato gastrointestinal, temos os próximos gêneros bacterianos. O Vibrio cholera são bacilos gram-negativos em forma de vírgula, por isso seu nome de víbrio. São anaeróbios facultativos móveis, pois possuem flagelos. São halotolerantes, ou seja, são micro-organismos que vivem em ambientes hipertônicos, com quantidades maiores de sal. O habitat pode ser o trato gastrointestinal de homens e animais, águas oceânicas e costeiras. O Vibrio cholera é o agente etiológico da cólera e produz uma toxina, a toxina colérica. Essa bactéria é transmitida por água e alimentos, sendo seus principais reservatórios os frutos do mar ou mariscos, que geralmente possuem uma concha ou carapaça, como os crustáceos e moluscos. Então, estão incluídos aí o camarão, as ostras, o caranguejo, polvo, etc. A dose infecciosa para o início da doença é alta, sendo que essas bactérias são sensíveis aos ácidos do estômago, ou seja, elas são destruídas quando chegam no estômago. Só que se houver uma dose muito alta, algumas bactérias podem não ser destruídas e podem chegar ao intestino, onde vai haver a produção da toxina colérica. O período de incubação é de 6 horas a 5 dias e os sintomas incluem diarreia moderada ou intensa, dores abdominais, cãibras, náuseas, vômitos e tonturas. Também é uma doença autolimitada, ou seja, não precisa da administração de antibióticos, porque o seu corpo vai tentar resolver eliminando o micro-organismo através da diarreia, que dura entre 1 a 5 dias. Nos casos mais severos da cólera, ocorre a perda de mais de 1 litro de fezes por hora, o que pode levar à perda rápida de líquidos e morte na ausência de terapia. Então, essa doença necessita de atenção, porque ela pode ficar grave rapidamente. A enterotoxina de Vibrio cholera pode provocar um aumento da secreção de líquidos e eletrólitos pelas células intestinais, levando a uma diarreia intensa. O micro-organismo se adere às células epiteliais intestinais e passa a produzir a toxina colérica. Essa toxina vai ativar a adenilciclase epitelial intestinal, que vai então bloquear o movimento de sódio do lúmen para o sangue e provocar um maciço movimento de cloreto e água para o lúmen, causando assim uma diarreia intensa. A diarreia causada pelo Vibrio cholera
é chamada de diarreia água de arroz, porque ela tem esse aspecto que parece mesmo quando você lava o arroz com a água que escorre do arroz. É uma diarreia não hemorrágica que leva a pessoa à desidratação. Essa grande desidratação, em casos mais graves, pode levar a falhas cardíacas e renais com perda de eletrólitos, levando o paciente ao óbito. O micro-organismo vai produzir também uma enzima chamada mucinase, que vai dissolver a capa protetora das células intestinais, permitindo a aderência às microvilosidades. Campylobacter é um bastonete curvo, espiralado e possui flagelos polares. É um micro-organismo microaerófilo, ou seja, ele é um aeróbio, mas que gosta de concentrações mais baixas de oxigênio. O habitat dessa bactéria é o intestino de várias aves, roedores e do gado. Dentre as espécies de Campylobacter, as principais são Campylobacter jejuni e Campylobacter coli. Essas bactérias provocam infecções zoonóticas que estão associadas aos animais, como galinhas, cabras e cachorros. A transmissão é normalmente via fecal-oral, através do consumo de água e alimentos contaminados. Ela causa frequentemente gastroenterites, especialmente em crianças e bebês que estão sendo amamentados, os lactentes. Ela também é uma doença autolimitada e inicialmente ocorre uma diarreia aquosa, seguida pela presença de sangue e fortes dores abdominais. A gastroenterite causada por este micro-organismo ocorre devido a uma enterotoxina termoestável, que vai aumentar os níveis de AMP cíclico, provocando o acúmulo de fluidos no lumen intestinal. Os sintomas são dores abdominais ou cãibras, diarreia, mal-estar, dor de cabeça e febre. Também é uma doença autolimitada, que se resolve sozinha, sem a necessidade do uso de antibióticos, podendo durar de 1 a 4 dias. Em casos mais graves, as fezes podem sair com sangue e também pode ocorrer colite ulcerativa. A prevenção de doenças causadas por Yersinia, Vibrio e Campylobacter se baseiam em saneamento básico adequado, boas práticas de higiene, cocção adequada dos alimentos marinhos, tratamento de água e pasteurização do leite e seus derivados, e a refrigeração e congelamento dos alimentos de forma adequada. Também é importante observar os cuidados com animais domésticos, principalmente quando se tem crianças pequenas em casa, porque as crianças levam tudo à boca e com as fezes dos animais não há de ser diferente, né? Helicobacter. A principal espécie desse gênero é o Helicobacter pylori, bacilo gram-negativo curvado em espiral, móvel, microaerófilo e produtor de urease, que permite a sua sobrevivência no estômago. Esse micro-organismo causa cerca de 85% das úlceras gástricas e 95% das úlceras duodenais. O habitat natural é o estômago humano, e esse micro-organismo é adquirido provavelmente por ingestão, e a sua transmissão ocorre na infância, geralmente entre membros da mesma família. Essa bactéria é capaz de sobreviver a um ambiente ácido do estômago. É capaz de produzir uma enzima chamada urease, que ajuda na fuga do suco gástrico e protege o micro-organismo da ação da mucina do estômago. A bactéria vai se acoplar às células secretoras de muco da mucosa gástrica, produzindo amônia, e essa amônia neutraliza a acidez do estômago. Essa neutralização vai induzir uma resposta inflamatória, causando dano na mucosa. O Helicobacter pylori provoca a perda da capa mucosa protetora do estômago, provocando gastrite e úlceras gástricas,
que provocam dores abdominais recorrentes, podendo ser acompanhadas por sangramento. É uma doença que não tem bacteremia ou disseminação para outros sítios. O diagnóstico é feito através de esfregaços da biópsia da mucosa do estômago, coradas pelo Gram. Então, as pessoas fazem a endoscopia, um exame muito conhecido, no qual uma cânula é introduzida pela boca, passando pelo esôfago, até chegar no estômago, onde são retirados pedacinhos da mucosa estomacal. Também pode ser realizada cultura e sorologia, e não existe vacina ou outras medidas preventivas específicas. Quem está cansado por aí, eu sugiro dar um pause, dar uma volta pela casa, tomar um café e voltar com foco total para a aula. Agora vamos falar das bactérias gram-positivas formadoras de esporos. As bactérias do gênero Clostridium são bacilos gram-positivos formadores de esporos. Eles são ubíquos, são presentes no solo, na água, no esgoto, e a maioria são saprófitas inofensivos, que fazem parte da microbiota normal do trato gastrointestinal de humanos e animais. Eles têm a capacidade de causar doenças pela sua resistência em condições ambientais adversas, eles conseguem formar esporos, e crescimento rápido em ambiente nutricionalmente rico e sem oxigênio. Eles também são capazes de produzir toxinas. Clostridium perfringens é um dos agentes mais envolvidos em surtos de toxinfecções alimentares, perdendo apenas para salmoneloses. É um micro-organismo anaeróbio e formador de esporos. A inativação térmica da enterotoxina em carne ocorre entre 59 e 65 graus Celsius, ou seja, o processamento térmico dos alimentos já é suficiente para inativar as toxinas, e ele contamina alimentos como aves, carnes, alimentos com elevado teor de umidade, embutidos, conservas, peixes, queijos e frutos do mar. Alimentos contaminados com essa bactéria são ingeridos. A toxina é produzida no trato gastrointestinal e está associada com a esporulação. Ao contrário do que ocorre com outros micro-organismos, nos quais o esporo penetra no corpo e dentro do corpo o esporo vai germinar, o Clostridium perfringens é ingerido e no trato gastrointestinal ele forma o esporo, e é durante a formação do esporo que a toxina é produzida. A contaminação ocorre principalmente pelas mãos de manipuladores de alimentos, por roedores e também por moscas. A ingestão de toxina pré-formada nos alimentos é muito rara, pois ela tem que ocorrer através da formação do esporo. O Clostridium botulino é o agente etiológico do botulismo. Ele está amplamente distribuído na natureza, no solo e no ambiente aquático. Seus esporos são altamente resistentes e podem contaminar produtos cárneos, conservas de vegetais e também o mel, podendo provocar surtos alimentares. Esses micro-organismos produzem 7 tipos de toxinas, que são destruídas pelo calor a 80 graus Celsius por 10 minutos. Elas podem ser absorvidas pela corrente sanguínea, através das mucosas do trato respiratório e do trato gastrointestinal, e está entre as substâncias mais tóxicas da natureza. A toxina botulínica é uma neurotoxina que vai provocar paralisia flácida, geralmente afetando os nervos autônomos que controlam as funções corporais, como batimentos cardíacos e a respiração. Ela age nas junções neuromusculares, impedindo a transmissão de impulsos nervosos para o músculo. Com isso, o músculo não vai se contrair. Então, aqui a gente pode observar a liberação de acetilcolina, que vai induzir a contração das fibras musculares. Na presença da toxina botulínica, ela vai bloquear essa liberação de acetilcolina
inibindo assim a contração do músculo, ou seja, o músculo vai ficar sempre relaxado. O Clostridium botulinum pode causar 3 tipos de doença: o botulismo alimentar, o botulismo infantil e o botulismo em feridas infectadas. No botulismo alimentar, o micro-organismo ou a sua toxina pré-formada podem ser ingeridas no alimento. Ela então passa para a corrente sanguínea e vai causar a paralisia flácida nos músculos. No botulismo infantil, as crianças menores de 1 ano podem ingerir os esporos, principalmente pelo consumo de mel, e esses esporos podem então crescer no trato gastrointestinal dessas crianças e produzir a toxina, que pode cair na corrente sanguínea e causar a paralisia flácida. Ou então, os esporos desse micro-organismo podem contaminar um ferimento e germinar nessa ferida. O micro-organismo, então, vai produzir a toxina, que pode cair na corrente sanguínea e causar a paralisia flácida do músculo. Essa bactéria está muito associada ao botulismo alimentar, principalmente após o consumo de alimentos enlatados. Os esporos podem contaminar esses alimentos e, quando eles não são embalados ou esterilizados de maneira adequada, os esporos podem sobreviver, germinar no ambiente anaeróbico e passam então a produzir a toxina. Quando esse alimento enlatado é consumido, ocorre então a ingestão da toxina pré-formada, que alcança o sistema nervoso, causando o botulismo alimentar. O botulismo alimentar pode ter um período de incubação de 12 a 72 horas. Os sintomas iniciais incluem náuseas, vômitos e diarreia. Também pode haver fadiga, fraqueza, alterações de visão, xerostomia, disfagia, constipação, paralisia muscular flácida, paralisia da musculatura respiratória, causando uma parada respiratória, que pode levar então à morte do hospedeiro em poucos dias. Medidas de controle para prevenir as doenças causadas pelo Clostridium botulinum incluem a esterilização dos alimentos, como os alimentos enlatados e embalados a vácuo, que devem passar por um processo chamado de esterilização comercial, que é capaz de inativar os esporos dessa bactéria. O consumo de mel deve ser evitado por crianças menores de 2 anos, para que não haja o botulismo infantil. Aquecendo o alimento a 80 graus Celsius por 10 a 30 minutos, ocorre a destruição da toxina. Então, no caso da doença já estar em andamento, o tratamento pode ser feito com soroterapia, que vai neutralizar a toxina. O interessante é que a toxina botulínica é a base do Botox. Então, o Botox é a toxina botulínica diluída muitas vezes. Então, ela é aplicada nos músculos da face e vai causar o relaxamento desses músculos. Então, ele não vai contrair. E é a partir da contração que se observa as rugas de expressão. Então, com a aplicação do Botox, o objetivo é diminuir a formação dessas rugas de expressão, ou que elas não apareçam por um tempo, porque a toxina tem que ser reaplicada. O Botox também tem um uso terapêutico, por exemplo, em pessoas com paralisia facial ou com bruxismo. O bruxismo é uma doença que leva à movimentação involuntária da mandíbula, principalmente à noite. Então, quando essa toxina ela é aplicada, ela vai diminuir esse ranger de dentes, porque ela vai provocar paralisia dos músculos da mandíbula. Bacilos cereus são bacilos gram-positivos aeróbios mesófilos que provocam uma síndrome diarreica e síndrome emética. Eles estão amplamente distribuídos na natureza, como solo, na poeira, na água, e contaminam arroz, vegetais, carnes e laticínios. Ele pode provocar 2 doenças características:
a síndrome diarreica e a síndrome emética. A síndrome diarreica, o micro-organismo produz uma enterotoxina termolábil. O período de incubação da doença é de 8 a 16 horas e produz sintomas como náusea, diarreia intensa e dores abdominais. Ela está associada à ingestão de alimentos à base de cereais, purê de batatas, vegetais, carnes, massas, sorvete e laticínios. Já a síndrome emética, a bactéria produz uma enterotoxina termorresistente. Ela é mais grave do que a diarreica e o período de incubação da doença é mais curto, de 1 a 6 horas, e causa náuseas, vômitos e mal-estar. Ela também está associada à ingestão de alimentos à base de cereais e purê de batatas. Medidas de controle para evitar doenças transmitidas pelo Bacillus cereus incluem cozimento em vapor sob pressão, forno ou fritura, porque elas vão destruir as células e os esporos. É importante fazer o armazenamento adequado após o preparo, principalmente do arroz. Normalmente, a gente acaba de fazer o arroz e não guarda, deixa ele esfriar em cima do fogão. E à medida que isso acontece, o micro-organismo pode se desenvolver no arroz. Então, quando você for colocar esse arroz na geladeira, já pode ter uma grande quantidade de bactérias desenvolvidas. Então, vale ressaltar que os alimentos devem ser armazenados em geladeira assim que terminar o preparo. Não vai estragar a geladeira, isso é conversa de mãe, não estraga. Então, o consumo de alimentos recém-preparados não oferece nenhum risco. Agora vamos ver as bactérias gram-positivas não formadoras de esporos. Os Staphylococcus aureus são cocos gram-positivos dispostos em agrupamentos irregulares, como cachos de uva, e causam doenças que estão associadas à invasão direta e destruição tecidual, que vocês viram, por exemplo, na aula de infecções cutâneas e tecidos moles, e também doenças mediadas por toxina, onde se inclui a intoxicação alimentar causada por essa bactéria. A intoxicação alimentar estafilocócica é a doença de origem alimentar de maior prevalência no Brasil. Essa bactéria é capaz de produzir várias enterotoxinas e os sintomas da doença são náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça e sudorese. O crescimento de Staphylococcus aureus é facilitado quando os micro-organismos competidores no alimento são eliminados, seja pelo cozimento ou por uma pressão osmótica maior do que o normal, ou por um nível de umidade relativamente baixo, porque os Staphylococcus aureus tendem a superar a maioria das bactérias competidoras dentro dessas condições. Eles podem provocar intoxicação pela ingestão de alimentos contendo toxinas pré-formadas. Geralmente, esses alimentos são contaminados pelo manipulador. Então, vamos supor, Staphylococcus aureus pode fazer parte da microbiota da nasofaringe desse manipulador. Ele não usa nenhuma medida de proteção, como luvas, touca ou máscara, e de repente coça o nariz. O micro-organismo pode então contaminar a mão desse manipulador e da mão ele pode facilmente passar para o alimento. No alimento, a bactéria vai se multiplicar e começar a produzir as toxinas. Mesmo que o alimento seja reaquecido, isso só matará as bactérias, mas não eliminará as toxinas. Então, o consumidor vai ingerir esse alimento junto com as toxinas. No intestino, as toxinas ativam uma resposta inflamatória que leva à perda de fluidos devido à diarreia e vômito. Dentro de 4 a 6 horas começam os sintomas da intoxicação, como náusea, vômitos, dores abdominais, diarreia, sudorese e prostração. As medidas de tratamento e controle incluem a reposição de líquidos por conta da diarreia e dos vômitos. Quando os alimentos são refrigerados imediatamente após o preparo,
normalmente não há problema algum, uma vez que o crescimento dessa bactéria é reduzido em baixas temperaturas. Então, após preparar os alimentos, eles devem ser armazenados na geladeira imediatamente. Assim, a bactéria não prolifera e não ocorre formação das toxinas. O controle dos portadores assintomáticos também é importante, né? Porque, como eu falei, a bactéria pode estar presente na nasofaringe e, assim, é possível controlar a disseminação da doença. Listeria monocytogenes são bastonetes gram-positivos. Então, após a ingestão da bactéria, ela pode sobreviver à acidez do estômago e alcançar o intestino. No intestino, ela vai produzir enzimas que são fatores de virulência, dando início à doença. A bactéria pode eventualmente atravessar as células e chegar no sistema sanguíneo, nos tecidos e até mesmo na placenta. A listéria pode colonizar a mucosa intestinal, invadir tecidos subepiteliais, multiplicar na célula-alvo, escapar do fagossoma e passar para o citoplasma da célula, onde ela vai reorganizar os filamentos de actina e disseminar para células adjacentes, provocando a lise da célula-alvo. A listeriose é uma doença rara em indivíduos que não apresentam nenhuma condição predisponente. Os sintomas vão depender das condições imunológicas do hospedeiro. Nas gestantes, a doença pode ser assintomática na mãe e causar apenas sintomas semelhantes a de uma gripe. Já para o feto, ela pode causar aborto, nascimento prematuro, septicemia neonatal e pode levar à morte do feto. Alguns fatores de risco podem ser observados para essa doença, como recém-nascidos, idosos, pacientes transplantados ou em hemodiálise, portadores de câncer, hepatite crônica, diabetes e AIDS, visto que esses indivíduos apresentam um sistema imune mais debilitado e são mais suscetíveis a adquirir essa doença. A prevenção da listeriose inclui manipulação segura dos alimentos durante o preparo, armazenamento, cocção, higiene dos manipuladores, lavar os equipamentos e utensílios de cozinha após exposição aos alimentos crus, pasteurização do leite, e a população de risco deve evitar o consumo de carne mal cozida, produtos lácteos não pasteurizados e vegetais crus. O diagnóstico das infecções do trato gastrointestinal deve ser feito pela cultura de fezes, chamada coprocultura. Devem ser utilizados frascos limpos, o transporte deve ser rápido até o laboratório, caso contrário, um meio de transporte específico deve ser utilizado. O material, se não for levado de imediato, pode ser armazenado em geladeira. E para fazer a análise desse material, também é necessário fazer uso de meios seletivos e diferenciais. Algumas informações podem ajudar a nortear a identificação da bactéria e a escolha do meio de cultura específico, como histórico de viagens e alimentos ingeridos recentemente. Então, se você foi para a praia, comeu ostra na praia, já é um indicativo de víbrio, por exemplo. Exame macroscópico e microscópico das fezes, então observar a presença de sangue, pus e leucócitos. A pesquisa de toxinas e também a sorotipagem para a identificação do sorogrupo, no caso das salmonelas, e a amplificação de ácidos nucleicos por PCR, porque muitas vezes é mais fácil fazer a identificação pelo ácido nucleico do que fazer diversos testes que são muito caros. O tratamento, como a gente viu, inclui a reidratação, a reposição de água, eletrólitos e glicose oral ou endovenosa,
A dieta, né, deve ser evitados alimentos que aumentam a motilidade intestinal. O tratamento pode ser sintomático também, com drogas antimotilidade, né, que vão diminuir a motilidade intestinal, e antitérmicos, né, para baixar a febre. Os probióticos também são muito utilizados porque eles restauram a microbiota do trato gastrointestinal e melhoram a barreira funcional da mucosa e modulam a resposta imune. Então, quem nunca, né, tomou um Floratil ou algum probiótico quando apresentou alguma diarreia? Se não tomaram, tomem, porque é tiro e queda. Os antibióticos, eles só devem ser utilizados em pacientes imunodeprimidos, idosos, hospitalizados, pacientes com próteses e dispositivos vasculares, diarreia do viajante, diarreia há mais de 24 horas, com sinais inflamatórios nas fezes, dor abdominal, desidratação, febre, porque, como a gente viu, muitas vezes essa diarreia ela é autolimitada, né? Ela, digamos que passa sozinha, né? O seu corpo consegue combater ela em poucos dias. Então, lavem bem as mãos, não utilizem a mesma tábua de corte, bebam água filtrada, né? Todas as medidas de prevenções que eu falei. Muito obrigada e tenham um bom dia.